Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Guilherme Varela, sou secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Vamos começar agora a primeira série, o primeiro programa de uma série de programas do Ministério dentro do Dialoga Brasil, que é o Dialoga Cultura, né? Vamos fazer uma série de encontros, de discussões aqui por este canal, para discutir os temas que estão no Dialoga Brasil, que são pertinentes aqui à área do Ministério da Cultura. É um programa muito importante, o Dialoga Brasil. O Ministério da Cultura entra com várias outras áreas do governo federal fazendo parte e trazendo alguns dos seus assuntos principais para serem discutidos publicamente com a sociedade, para serem debatidos e para ouvir sugestões sobre que rumo se dá para cada um deles. Então, o Ministério da Cultura está submetendo todas essas pautas, seus programas, suas ações, suas políticas, para que todos possam opinar e a gente aqui saber se está caminhando para o lugar certo, saber se estamos orientando as ações para onde a sociedade quer. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre a agenda cultural do século XXI, ou sobre a agenda 21 da cultura. Vou explicar um pouquinho quais são os temas que estão aqui, como que a gente vai fazer essas discussões. É importante dizer que vários outros colegas aqui do Ministério vão fazer parte também dessa discussão. A gente está aqui numa sala no Ministério da Cultura, tem uma equipe aqui que vocês não devem estar vendo, mas tem uma turma aqui trabalhando. Estou aqui do meu lado o diretor Volney Canônica, que é o diretor da Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, que é o nome mais comprido de uma repartição do Ministério da Cultura, e a Silvana De Martini, da Diretoria de Direitos Intelectuais, que cuida dos direitos autorais no MINC. Depois outros convidados vão passar por aqui também, então vamos ter um papo interessante aí sobre os temas que foram levantados. Então, primeiro dizer que o que a gente vai discutir hoje são os temas que foram mais votados, os que tiveram maior participação na plataforma do Dialoga Brasil, relacionados à cultura, naturalmente. Vamos pegar alguns desses temas, debater o que a gente já está fazendo, debater o que pode ser feito, apresentar um pouco as ações, e vamos falar também de outros temas que são relacionados a esses, coisas que a gente pode apresentar para vocês. Vou falar um pouquinho, antes da gente começar, do calendário desse Dialoga Cultura, né? Então, hoje a gente está fazendo sobre Agenda Século XXI. Amanhã, dia 17 de setembro, às 14 horas, vai ser sobre Cultura e Educação, com a Ruana Nunes, que é secretária da Secretaria de Educação, Informação Artística e Cultural. No dia 28 de setembro, vai ser sobre o Cultura Viva, o programa dos pontos de cultura, amanhã às 14, né? No dia 28 de setembro, às 17 horas, com a secretária Ivana Bentes. E no dia 30 de setembro, sobre o Parque Cidades Históricas, que vai ser com a Jurema Machado, a presidente do IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, às 17 horas também. Então vamos ter aí depois outros ainda, todos eles com vários convidados, e fazer um debate aí sobre a cultura. Então, sobre essa agenda do século XXI, queria fazer uma introdução antes da gente abrir aqui os trabalhos, que é um tema essencial, é legal que esse tema também deu pontapé inicial nesse programa do Dialoga Cultura, porque é o tema que situa, que cedia o Ministério da Cultura na agenda mais contemporânea que a gente tem hoje na sociedade, né? A agenda que vai apontar para o futuro, a agenda que vai dialogar com as coisas que vêm por aí, muitas delas a gente já trabalhando, outras a gente ainda vai ter que descobrir as formas de trabalho, mas todas elas essenciais para a gente entender o mundo contemporâneo e conseguir atender a complexidade das demandas do setor cultural. O que é importante dessa agenda? É importante a gente apontar para coisas que já são realidade e que cada vez mais trazem desafios novos para a área da cultura, e também entender o papel do Ministério da Cultura em cada um desses desafios. Então, por exemplo, um desafio muito importante para tratar da agenda contemporânea, agenda do século XXI, é ter um Estado, né, um Ministério da Cultura arejado, que consiga ter permeabilidade, possibilitar a efetiva participação social nos processos culturais, através da internet, através dos meios digitais, através das redes, através da participação presencial, ou seja, cada vez mais ter a capacidade de se modernizar e ser apto a trabalhar diretamente com a sociedade. O ministro Juca Ferreira sempre diz que não acredita em política cultural construída dentro de gabinete, e acho que a principal marca, a principal característica dessa agenda contemporânea, atual, é fazer com que a política cultural ela seja feita de forma aberta, ampla, colaborativa, e essa agenda do século XXI acho que tem que começar por aí. Tem um exemplo
atualizadíssimo e concretíssimo, que é a eleição do Conselho Nacional de Políticas Culturais, que está acontecendo agora. Ela está acontecendo no país todo, presencialmente, mas também pela votação pela internet. Os conselheiros que querem se candidatar estão se cadastrando pela internet, sendo votados pela rede, mas também estão tendo etapas presenciais. A gente já alcançou mais de 20 mil pessoas participando desse processo do Conselho Nacional de Políticas Culturais. Hoje, por exemplo, está tendo uma etapa em Belém. Então, acho que a participação é uma coisa bem importante. Outra coisa essencial, outro ponto importante da gente discutir é a questão da internet, né? Hoje a gente não consegue conceber falar de cultura, e principalmente falar de acesso à cultura, sem trabalhar também o acesso à internet, ou seja, entender que para ter os direitos culturais é preciso ter o direito de acesso à internet garantido, né? É através da internet que a gente transforma as nossas relações sociais, é através da internet que a gente consegue criar arte e cultura, criar processos culturais, fazer a circulação dos bens e serviços culturais, consumir cultura através da rede. É através dela que a gente consegue mudar as nossas relações afetivas, criar outras relações, fazer a nossa participação social efetiva, discutir a política, discutir tudo que está sendo colocado na conjuntura. Então, entender a internet como também um espaço culturalmente importante, um espaço em que as redes podem se comunicar, um espaço em que a gente tem uma outra forma de interação, em que não existe um polo passivo e um polo ativo, mas que todo mundo é produtor e, ao mesmo tempo, consumidor de cultura, é algo essencial. Isso pauta também o nosso trabalho no sentido de querer uma internet livre, de querer uma internet como um espaço pleno de circulação dos bens e serviços culturais
Um equipamento como este, uma biblioteca, ele é construído em parceria com o governo do município, né? Então, o governo do município dá esse equipamento, esse prédio, fornece as pessoas, e o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas dá todas as diretrizes e a formação para que essa biblioteca pública possa existir. Obrigado, Volney. A importância aí dessa discussão das bibliotecas comunitárias e essa diferenciação que você fez também é essencial. Uma outra questão levantada aqui no Dialoga Brasil, na plataforma, é a revisão da Lei de Direito Autoral. Então, a Silvana De Martini, da BDI, vai falar um pouquinho para a gente como é que está esse processo tão importante no Ministério da Cultura. Bom, boa tarde. Como anunciada, eu sou a Silvana, represento a Diretoria de Direitos Intelectuais. A gente está aqui para falar sobre a proposta de revisão da LDA, né? Um tema de interesse geral. Todo mundo tem buscado essa informação e a DDI, essa é uma pauta prioritária para o Ministério, não resta dúvida, e a diretoria está se organizando para montar uma consulta pública justamente para ouvir a sociedade, os vários agentes interessados na reforma da LDA, só que com ênfase no ambiente digital, né? Como você colocou no começo, hoje a gente tem aí essa expansão do acesso à internet, dos computadores pessoais, dos avanços tecnológicos. Então, com tudo isso, houve muita alteração na maneira como as obras são produzidas, são compartilhadas, né? A distribuição da obra, do produto autoral, né, digamos assim, mudou bastante. Se antes a gente tinha modelos de negócio em que se predominava a posse, hoje predomina o acesso. E a gente sabe que esse cenário não é o cenário que a gente tinha quando foi publicada a Lei 9.610, que é 98. Então, assim, é um segmento, essa parte tecnológica é algo que avança muito rápido. E hoje a gente tem uma lei que, infelizmente, não consegue abarcar todos os usos, né, todas as especificidades que foram criadas com esses novos processos tecnológicos. Então, a gente está começando, estamos montando essa consulta pública, justamente para ouvir a sociedade, ouvir os interessados. O nosso objetivo é concentrar a discussão do direito autoral no ambiente digital, com a conclusão dos trabalhos e a apresentação de um anteprojeto de lei no final do primeiro semestre do ano que vem, né, e aí vai para a Câmara, enfim, tem toda essa tramitação. Então, é um tema, assim, de muita importância para o Ministério da Cultura, e a BDI está concentrada nessa atividade. O nosso objetivo com isso é garantir segurança jurídica para todos os envolvidos no uso de obras em ambiente digital, também a justa remuneração dos criadores, né, e a ampliação do acesso pelos usuários. E, por fim, eu gostaria, assim, de salientar que essa questão do uso do direito autoral no ambiente digital não passa só pela reforma da LDA. A gente entende que a gente pode melhorar isso com instrução normativa, porque a gente tem que regular a gestão coletiva. Então, a gestão coletiva, que é competência do Ministério da Cultura supervisionar, vai ser objeto de uma instrução normativa específica para a gestão coletiva no ambiente digital. E a gente entende também que, em função dessa questão da territorialidade do ambiente digital não é bem delimitada, a solução dos vários entraves, dos vários problemas que a gente tem hoje no uso de obras em ambiente digital, passa também por uma solução internacional. Então, o nosso diretor vai propor no Comitê Permanente de Direito de Autor e Direitos Conexos da ONP no final do ano, vai apresentar um paper, né, com a nossa proposta. E essa proposta vai ser fruto da discussão do Ministério com a sociedade e todos os segmentos envolvidos. Obrigado, Silvana. Lembrando, só um comentário sobre essa questão do direito autoral, essa é uma discussão que está sendo feita pelo Ministério desde 2006, 2005, mais fortemente 2006, ou seja, uma discussão que já completa tempos, né? E ela é muito importante por quê? Porque a proposta que o Ministério da Cultura tem é de trazer um equilíbrio no sistema autoral brasileiro para que os autores consigam ser remunerados, consigam ter controle sobre as suas obras, consigam fazer com que a gestão coletiva funcione, consigam fazer com que aquilo que ele produza, ele tenha também a proteção que é devida, mas ao mesmo tempo fazer com que a sociedade, o público, os consumidores tenham acesso. Então, o que se coloca aqui é a gente ter uma lei que seja mais contemporânea, que seja mais atual, que permitam novos arranjos econômicos, que permitam mais usos educacionais, que permita a digitalização de obras e o uso dessas obras de uma forma mais eficiente. A lei de direito autoral brasileira, do jeito que está, essa de 98, a que a Silvana se referiu, é uma das piores leis do mundo.
no que tange essas questões de limitações e exceções, ou seja, aquilo que pode se fazer de, entre aspas, uso público, uso aberto das obras. Então, é preciso equilibrar, né? Então, acho que o Ministério busca essa reforma agora para trazer esse equilíbrio. Então, vou agradecer, a gente tem vários convidados hoje aqui, agradecer o Romeu, agradecer a Silvana pela participação. A gente agradece. Então, por favor, agora, enquanto o pessoal vem, então vou pedir aqui para que o José Murilo de Carvalho e a Georgia Nicolau venham aqui para o recinto, eles estão aqui atrás de mim, mas já estão chegando. Enquanto isso, falar o site através do qual a gente está sendo aqui exibido, muito bom, a gente está fazendo essa transmissão, que é o site do Dialoga Brasil, então é dialoga.gov.br, é isso? Dialoga.gov.br, estamos ao vivo falando. Quaisquer questões que não puderem, que não forem respondidas agora, podem ser mandadas para o Ministério da Cultura ou na própria plataforma do Dialoga, que a gente vai responder, como a gente já está fazendo. Então, vamos partir para as outras questões aqui que estão colocadas. Então, Leonardo Germani também já está no recinto. Então, Leonardo Germani, por favor, três convidados aqui. Então, vou apresentá-los. Leonardo Germani coordena o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais do Ministério da Cultura, dentro da Secretaria de Políticas Culturais. A Georgia Nicolau é diretora de Empreendedorismo, Gestão e Inovação, dentro da SPC também. E o José Murilo de Carvalho, que é o nosso coordenador de Cultura Digital. Três áreas, três grandes temas que são centrais aí nessa discussão da agenda século XXI. Então, para eles, eu vou passar aqui as perguntas que mais chegaram no Dialoga Brasil. Uma delas é: como criar uma rede virtual de profissionais da cultura, incentivando o network, divulgar editais, programas e etc. na rede, né? Contratar profissionais da rede para abertura de eventos, recepção de autoridades, etc. Acho que o que está colocado aqui é como é que a gente consegue, de fato, fomentar os profissionais da cultura, como é que o Ministério da Cultura consegue, tanto no campo econômico, quanto na internet, quanto como a gente pode se movimentar para fazer com que essa área dos profissionais da cultura pode ser aquecida. Então, acho que vou começar com a Georgia, e depois vamos fazer aberto aqui, todo mundo comenta um pouco, e a gente está passando para as outras questões, tudo bem? Então, Georgia Nicolau. Bom, boa tarde a todos, internautas e Não, enfim, eu gostei muito dessa proposta, eu acho uma coisa que a gente vem perseguindo há um tempo, reduzir custos de colaboração entre os agentes culturais, acho que isso é uma coisa essencial, né, na ação do Estado, principalmente no que tange a economia da cultura. A gente entende que a formação de redes de empreendedores e a troca entre eles vem muito a contribuir e tem tudo a ver com a ética produtiva, né, dos produtores da cultura, de compartilhar, enfim. E o que a gente vem tentando a gente tem um programa que são a rede de incubadoras, a partir delas a gente tem aí contato com 14, né, em 14 estados, contato com os empreendedores nos estados, e a gente vem tentando construir uma rede a partir delas, mas eu acho que essa coisa do virtual, ele vai se consolidar a partir do SNIC, imagino eu, que acho que o Léo vai poder falar melhor, e das várias plataformas que a gente vai acabar agregando ali. A gente vai ter uma rede, a gente tem uma plataforma que é a rede de pesquisadores de economia criativa, que é o Recria, que vai lançar esse ano, que acho que vai ser um lugar importante também de encontro e debate, mas um lado mais conceitual de pesquisa. E acho que, enfim, a gente tem uma ideia aí mais para o ano que vem de parcerizar com o MDIC na plataforma que eles têm, que chama Inovativo, que é uma plataforma justamente para empreendedores, mas no caso do MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento e Comércio, tem um recorte ali de setores que não são exatamente os nossos, mas que é uma plataforma de conectar empreendedores em uma primeira instância, e em uma segunda instância, os empreendedores com mentores, com pessoas que podem ajudar a aprimorar o produto, ou a empresa, etc. Né? Enfim, eu acho que isso é um modelo que tem dado certo, já está na terceira edição, que a gente pode se inspirar, e a gente vem conversando com o MDIC também para isso. E a terceira etapa é claro que isso também ajuda o Estado a estar mais perto daquilo que está acontecendo
na ponta, que é uma grande dificuldade que a gente tem, né? De ter subsídio, inclusive, para a gente exercer a política pública. Bom, boa tarde. É muito bacana poder discutir os temas que estão surgindo lá no Brasil e é muito bacana também ver alguns temas
gerando formas de monetizar os artistas. Eu acho que o que a gente está falando aqui são as plataformas diferentes e tudo. Qual que é esse novo paradigma de contato? Nessa área. Ou seja, visual até o artesanato, ou seja, em todas essas possibilidades você tem a oportunidade de aportar tecnologias livres, modos de fazer, né, que passam a ser experimentados e exercitados nesses espaços, que uma vez bem documentados e compartilhados em rede, cria exatamente essa potência de uma rede de laboratórios que podem replicar essas experiências, essas novas linguagens, e aí a gente também coloca a questão da linguagem transmídia, né? Imaginando, por exemplo, a possibilidade de você ligar as atividades que acontecem nos núcleos de produção digital da SAV, que certamente estão voltados para a exploração dessas novas linguagens de audiovisual, com os Lab Cells, por exemplo, experiências que estão acontecendo nos Céus das Artes, e aí, obviamente, com um público diferenciado, mas a ideia é exatamente criar essa polinização, digamos assim, né, das diversas experiências através dessa interação via rede. Ou seja, o programa Rede Labs propõe exatamente isso, que essas várias experiências de inovação em diferentes setores, ela tenha essa capacidade de documentação e compartilhamento das experiências, de forma que a gente possa dinamizar a inovação em termos dessas linguagens, né? Isso na questão do transmídia. Não sei, a gente falando de Rede Labs aqui, falando de Lab Cells, não sei se a GO quer... Depois você complementa, né? Passando aqui para a questão do... Eu vou passar aqui para o Criar Núcleo Digital para Valoração de Grafismos e Repertório Linguístico Indígenas, né? Isso aqui tem realmente uma ligação muito grande com o que a gente está pensando para uma política nacional de acervos digitais, né? Que a gente está num projeto muito interessante, reunindo iniciativas já anteriores,
mas que de alguma forma com alguns elementos bastante novos, a partir de experiência que a gente tem feito com acervos da cultura afro-brasileira, né? Então, realizamos há 2 anos um edital de pesquisa em relação a esses acervos da cultura afro-brasileira, e o que a gente percebe claramente é que, diferentemente da cultura, digamos, europeia, que, né, a cultura branca no Brasil, que você tem já a decodificação desses acervos no nível das instituições, esses projetos da cultura afro eles ainda estão, ou seja, as coleções, os conteúdos estão espalhados, né? Eles precisam de um processo de formação, né, de formação das próprias coleções. Então, a nossa política de acervos está focada nessa estratégia que ela não somente vai atender a organização das coleções e dos acervos das instituições de memória já estabelecidas, e no caso do Sistema MINC nós temos várias delas, como a Biblioteca Nacional, a Cinemateca Brasileira, a própria Funarte, né, o IFAM, o Instituto Brasileiro de Museus também, ou seja, digamos aí que no Sistema MINC nós temos quase uma porcentagem bastante grande de todo o conteúdo nacional, mas é colocar... junto com esse trabalho, junto às instituições, a possibilidade que a política atenda também a que o cidadão comum, que tem a intenção de criar uma coleção, de formar esse acervo, que essa coleção e esse acervo esteja também dentro dessa indexação de todos os conteúdos da cultura brasileira, né? E o que a gente assim, gostaria e aponta com essa política é a possibilidade de se criar uma ferramenta de busca, um serviço de busca integrado sobre todos esses conteúdos, gerando a interoperabilidade desses acervos que hoje, de uma certa forma, já estão sendo digitalizados, mas eles são disponibilizados sem ter uma integração entre eles, né? Fazendo com que, para que a gente tenha a visão integrada de toda a cultura brasileira no seu estado digital, a gente dependa de serviços de busca estrangeiros, ou seja, de algoritmos de serviços internacionais que não necessariamente respondem as demandas que a gente tem no âmbito da cultura brasileira, né? Então, a política, de uma certa forma, ela quer contemplar essas demandas que está aqui bem colocado, ou seja, valoração de grafismos, repertório linguístico indígenas. A gente entende que isso ainda não está nas instituições e, por isso, é exatamente esse movimento da política de acervos voltada para essa pesquisa, mas colocando essa pesquisa em pé de igualdade com esses acervos que já estão nas instituições. E, inclusive, aqui fazendo um anúncio, no próximo dia 25, né, de setembro, agora no final do mês, a gente deve lançar essa política, essa visão, essa estratégia, né, com a presença do ministro, e aí vamos ter esse evento também transmitido pela web. É a oportunidade para todos que estiverem interessados de acompanhar também essa conversa. Eu entendo assim que isso abre oportunidade realmente para a gente começar uma política de fato, uma política para acervos digitais no país, né, contemplando todas essas dimensões estratégicas que ela invoca. Querem comentar alguma questão dessa? Só posso falar uma coisinha antes? Uma coisa importante que o Murilo trouxe da política de acervos é que, trazendo essa estratégia, trazendo esse ferramental para que essa política aconteça, a gente permitiu acesso a todos esses acervos. É essencial dentro de uma lógica racional, dentro de uma funcionalidade que permita que todo mundo, de fato, possa acessar. E aí o SNIC tem um papel essencial, porque o SNIC, o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que a gente passa a lançar com uma nova cara, com um novo jeito agora, ele é justamente um sistema de sistemas de informação. Então a gente está falando de um sistema de informação aqui relacionado aos acervos, a gente está falando de mapeamentos culturais, está falando de cartografias, de estatísticas, de dados, todos eles que têm que estar, de alguma maneira, sistematizados e integrados dentro de uma racionalidade, que tem uma ligação de programa, tem uma ligação de metodologia comum, tem uma ligação tecnológica. Então, tudo isso vai fazer a gente ter um lugar e lugares diferentes na rede para acessar dados, informações, estatísticas da cultura. Então, isso é muito importante também. Acho que, de repente, a gente podia comentar, Georgia, uma coisa que foi colocada aqui, que é essas plataformas todas que a gente está discutindo, como elas podem servir para a geração, para a promoção de conteúdo cultural e autoral, gerando formas de monetização dos artistas. Ou seja, como é que a gente também consegue fomentar a economia através dessas plataformas. Acho que é interessante a gente comentar. Bom, boa tarde de novo. E estava pensando, enquanto o Murilo está falando, assim, que eu gosto muito dessa coisa da Agenda 21, né, de apontar para o futuro,
E é interessante que entre as 10 tem uma relacionada à cultura indígena, né, e outra relacionada à era transmídia, e eu acho que essas coisas, elas são o futuro do Brasil mesmo, enfim, então fico feliz de terem aparecido essas temáticas. Acho que, só comentar uma coisa, em relação à questão dos grafismos indígenas, quando a pessoa, que é a proposta do Núcleo Digital, ela diz ali, com tabela de direitos autorais para uso geral. Aí eu só me lembrei que a gente está aqui em construção junto com a DDI da questão dos direitos para expressões culturais tradicionais indígenas, direitos econômicos de proteção. Isso é uma coisa que está na convenção, né, da Unesco, de proteção à diversidade cultural. É um direito que as comunidades tradicionais têm de regulamentar, digamos assim, o direito econômico sobre suas expressões tradicionais, e hoje a gente não tem nenhuma legislação referente a isso. E aí o que acontece é que muitas vezes esse repertório, digamos assim, é explorado e o dinheiro não volta para as comunidades, né? Então isso é uma coisa que o MINC está discutindo, é uma meta do PNC, inclusive, e a SPC está na parceria com a DDI conversando sobre isso. E a gente também tem alguns projetos relacionados a isso, que vão problematizar justamente a economia da cultura no âmbito das comunidades tradicionais e como que elas podem, enfim, porque a própria definição de sustentabilidade e de monetização é diversa, e justamente a gente sente que faltam metodologias para lidar com essa temática, né, de o quanto que as expressões culturais tradicionais podem ser assegurar direitos econômicos para as comunidades, inclusive torná-las mais acessíveis, porque a partir do momento que você tem elas registradas e protegidas, digamos assim, por lei, você pode usá-las de uma maneira, por exemplo, educativa, que hoje a gente tem pouquíssimo conteúdo indígena ou afro, por exemplo, nos conteúdos escolares, né? Quando você vê, às vezes, encontra, inclusive, fotos de indígenas americanos em livros didáticos, né? Então, acho que isso é uma questão muito interessante, aí só queria fazer essa parte, que eu acho que isso é uma discussão zona que valeria horas aí. Em relação a plataformas para promover conteúdo cultural e autoral, gerando formas de monetização, eu tenho uma opinião que é o seguinte: eu acho que isso já acontece no mercado privado, e eu não sei se o Estado ele tem que ser o concentralizador de uma plataforma de monetização de produtos culturais. Eu acho que o Estado ele tem que encontrar formas, de desconcentrar o mercado, ou seja, você ter mais oportunidades de e-commerce, comércio eletrônico, desburocratizar para que isso possa acontecer, mas eu acho que a gente tem que dar as bases para regulamentar, para que você tenha outras plataformas que não estejam necessariamente ligadas ao Estado, né? Não acho que a gente tenha que concentralizar isso. Ou se você for pensar, uma plataforma, por exemplo, o iTunes é uma plataforma que promove conteúdo cultural e autoral. É claro que é um oligopólio, digamos, de uma mega empresa, e não é disso que a gente está falando, mas eu acho que isso já existe. O que eu acho que a gente pode fazer aqui, e isso já está sendo pensado, inclusive no âmbito da SCDC, no Rede de Pontos de Cultura, e aqui entre a gente também em outras conversas, a partir das plataformas, né, que o SNIC vai concentrar, você pode gerar um sistema de trocas, aí desde monetização mesmo, ou de moedas sociais, por exemplo, entre os produtores cadastrados, por exemplo, ali. Isso é super possível, e isso é uma coisa que já vem sendo pensada, e na verdade já vem sendo pensada há um tempo, no Ministério. Enfim, você teve outras plataformas aqui, apoiadas pelo MINC, que já tinham isso no seu DNA, e agora isso volta com força, porque é quase como óbvio, né? Hoje o comércio eletrônico perdeu várias barreiras, assim, as pessoas têm menos medo de comprar online, e é muito mais fácil, né? No celular você vai lá e baixa. Então, acho que é isso. Se falta alguma coisa. O que eu acho que é interessante comentar, que no audiovisual, uma discussão que o Ministério da Cultura está fazendo é ter uma plataforma brasileira, que a gente pode estar estudando ainda o modelo de gestão, o modelo, o arranjo econômico de fato dela, mas de disponibilização dos conteúdos audiovisuais, né? Uma discussão a exemplo do que acontece com o Netflix no âmbito mais mercadológico privado, mas hoje o Estado brasileiro ele é responsável por fomentar grande parte da produção audiovisual do país, ou quase a totalidade, vamos dizer melhor, da produção audiovisual financiada pelo Estado. Os gargalos do audiovisual brasileiro estão mais relacionados à exibição, à distribuição, mas produzir conteúdo a gente produz bastante. Acho que o que a gente precisa criar é a tecnologia de fato de disponibilização. Então, uma plataforma que disponibilize os conteúdos brasileiros audiovisuais já custeados pelo Estado é algo que está dentro do nosso radar de ser realizado, né? Uma espécie de plataforma de conteúdos nacional. Então, acho que isso, dentro desse espectro aqui, pode funcionar.
E já passando para o Leonardo, uma outra coisa que se relaciona também com esse assunto é a disponibilidade, mais um tema que chegou aqui no Dialoga Brasil, que está no dialoga.gov.br, é isso? Para eu não esquecer, dialoga.gov.br. Disponibilizar no ambiente digital amplos espaços para divulgação de novos talentos das artes visuais, circo, dança, literatura, música, teatro, após cadastro de análise, enfim, um cadastro mais relacionado às artes aqui que tá colocado. Eu acho que seria legal o Léo comentar um pouquinho como é que a gente está pensando dentro da Política Nacional das Artes, uma plataforma mais ampla para essas trocas, enfim, no campo artístico mesmo. Dentro da mesma perspectiva que eu falei na primeira fala sobre criar essa rede de agentes, de atores culturais, para que várias redes possam surgir a partir daí, eu acho que é uma demanda muito grande do setor, e isso que está aí, né, está explicitado numa das propostas mais votadas, que é ter uma vitrine, ter um espaço de divulgação do trabalho. O pessoal hoje, no campo das artes, por exemplo, que participa recorrentemente de editais públicos e privados, tal, ele tem que ficar mandando o portfólio dele em CD, pelo correio, tal, 1000 vezes, comprovando, né, tem aquela coisa de comprovar o mérito artístico, tem um nome, não me lembro, enfim, de uma maneira repetitiva, sendo que ele poderia ter um canal ali que ele publica. As pessoas têm fanpage no Facebook, algumas têm site, outras não têm, mas isso fica disperso e fica difícil de alguém que queira atuar nessa área ou atingir esse público, conversar com essas pessoas. Não quero conversar com o pessoal do teatro, não tem muito esse canal, essa abertura fácil de encontrar esse povo. Então eu acho que dentro de possíveis plataformas que a gente está pensando, por exemplo, a Política Nacional das Artes, todas elas passam dessa premissa de que a gente precisa ter um espaço único, mas não centralizador. Eu já explico isso, mas assim, um espaço único onde eu tenha os perfis dos artistas, o que eles estão fazendo, qual que é o portfólio deles, onde que eles estão, que tipo de trabalho que eles fazem, mas que isso possa ser replicado em diversas plataformas, numa plataforma de circulação do teatro, numa plataforma de circulação do teatro infantil, numa plataforma de circulação do audiovisual, numa plataforma de circulação das áreas, que são ambientes ali de interação específicos e que daí tem mais chance de gerar realmente um fluxo, ter uma linguagem própria, né, que as pessoas vão se entender naquele ambiente, mas ao mesmo tempo estão conectados numa rede maior. Então um grupo de teatro pode fazer parte de uma rede de circulação de teatro e de uma outra de teatro infantil, e de uma outra de performance de dança, enfim, porque ele na verdade trabalha com as 3 linguagens. Então criar essa infraestrutura, eu acho que é um papel dentro da lógica até que a Georgia falou, de não querer criar um novo iTunes, ou não querer criar, não, a gente vai criar uma infraestrutura para que mini iTunes e mini ferramentas surjam a partir de iniciativa nossa, mas a partir de iniciativas da sociedade civil. Uma indução é meio que criar uma infraestrutura, uma plataforma e mostrar o que é possível com alguns exemplos e deixar a coisa, e eventualmente fomentar também para que outras redes se formem. Tem mais algumas questões aqui que também estão dentro desse campo, mas já indo para uma questão, 2 questões específicas. Uma delas propõe que o governo formule estratégias no sentido de garantir que nossa internet não seja operada, direto ou indiretamente, por conglomerados estrangeiros. Para isso é preciso fabricar coisas, enfim. Eu acho que o que está colocado aqui em questão é o modelo de internet que a gente tem hoje, né? A gente falou aqui no comecinho, né, quando abrimos aqui o programa, do quão importante para a cultura é fazer com que a internet seja um espaço aberto, seja amplo, livre, seja garantido como direito e não só como um modelo de negócio a ser oferecido, uma mercadoria, mas um espaço que de fato as pessoas possam utilizar para exercer plenamente os seus direitos culturais, né? E hoje o que está colocado é uma discussão justamente de cerceamento da rede, né, de espaços privados ou grandes conglomerados ou empresas internacionais que de fato têm um grande domínio mercadológico na rede, que tem um modelo de negócio estabelecido nesses parâmetros, mas que para a cultura é preciso que
se respeitem a diversidade cultural, se respeite as identidades culturais brasileiras, as manifestações, as liberdades de expressão de todas as ordens. Então, falamos isso por quê? Porque aconteceu um episódio recente relacionado ao Facebook, que tinha uma foto do Ministério da Cultura divulgando uma exposição de fotos indígenas, um casal indígena que estava, a mulher com seios à mostra, a foto foi retirada do ar. Isso traz problemas não só de caráter cultural, mas principalmente de caráter cultural, porque fere uma das principais matrizes culturais brasileiras, mas também tem a questão do Marco Civil aí que está colocado, então é também uma infração ao Marco Civil que garante essa plena expressão cultural na internet. Então, acho que um pouco que está colocado com essa pergunta, pelo que a gente entende, quais são as estratégias do governo para conseguir fazer com que a internet de fato seja usada no seu pleno potencial de liberdade artística e de acesso à cultura. Então, acho que a gente podia comentar um pouquinho isso em todas as nossas esferas aqui. Murilo? Eu acho que a questão é muito boa, né? E, de uma certa forma, isso aqui orienta um pouco a nossa visão de política pública. A gente, realmente, né, quando a gente pensa cultura digital, uma das principais reflexões é a gente entender qual é o papel do Estado, né, nesse rearranjo geral que, de uma certa forma, o ambiente digital traz, eu acho que especialmente para o mundo da cultura, né? E eu quero retomar aqui, assim, ou seja, é preciso fabricar coisas, de fato, né? A gente, quando fala do digital... Hoje em dia, muita gente coloca o digital no nome de um setor e diz assim, não, nós estamos modernos, hoje nós somos o setor não sei o que digital, e acha que isso contempla. Mas o comentário que eu vi, que eu achei que fazia muito sentido, é que para ser digital, precisa fazer coisas. Não é só, ou seja, você precisa operar e criar coisas novas a partir dessas possibilidades que esse ambiente coloca. E é exatamente o que a gente aqui no Ministério da Cultura está fazendo, né? Eu quero retomar um pouco a questão da política de acervos, porque... Falando de conglomerados, ou seja, a questão da busca, né, ou seja, todo o acesso que a gente faz hoje à cultura brasileira, por exemplo, é determinada pelo algoritmo das máquinas de busca internacionais, né? Ou seja, eu acho que a pergunta está colocando exatamente esse ponto. O Guilherme levantou bem a questão de um outro conglomerado criando uma outra saia justa para a cultura brasileira. Aqui nós temos uma saia justíssima, né? E que, de uma certa forma, a nossa política de acervos busca, sim, dar uma resposta a isso. Em que sentido? Bom, a gente entende que uma política de acervos ela tem que ter características de integração. Isso é a primeira coisa. Então, por isso nós estamos falando de interoperabilidade, ou seja, todos esses acervos digitalizados eles têm que estar conversando entre si. Isso é um desafio técnico grande, um desafio, inclusive, de governança entre as várias instituições e atores do processo dos acervos, mas isso está contemplado na nossa iniciativa. Outro ponto fundamental é a questão das iniciativas compartilhadas, ou seja, não adianta cada um ir fazendo o seu pedaço, ou seja, temos que fazer cada um o seu pedaço, mas integrados num movimento maior. E outra fundamental, que é a utilização de software livre, ou seja, que tudo que a gente desenvolve possa ser compartilhado com os diversos parceiros como política pública, né? E um aspecto outro fundamental também, e aí respondendo também a uma questão sobre a questão dos indígenas lá e a tabela de direitos autorais, a possibilidade de a gente lidar com o metadado de licenciamento, ou seja, de que cada objeto, os acervos digitais contemplem, né, em cada objeto a informação. Esse objeto ele pode circular nessas condições, os direitos dos autores estão reservados por essa linguagem de máquina que começa a operar dentro desse grande ambiente, esse ecossistema para os acervos digitais, né? Então, de uma certa forma, veja, a política de acervos ela aponta para uma resposta a esse hoje quase monopólio de acesso aos conteúdos da cultura brasileira, criando alternativas a partir da política pública. Então, é uma coisa que nós estamos fazendo aqui no Ministério, né? Eu só queria fazer um parênteses aqui, porque a pessoa colocou em caixa alta fabricar, né? E a gente tem acompanhado, por exemplo, a mudança da China, do Made in China para o Created in China, né? Então, hoje você falar de digital, de inovação, de entrar no mundo, na Agenda 21, digamos assim, sem falar do quanto que o processo de fabricação mudou completamente, não tem muito como a gente fazer isso, né? Então, o que eu acho que a pessoa está falando aqui, está falando bem, não adianta a gente ficar falando de um Brasil digital, qualquer coisa que o valha, se a gente não começar a criar e fomentar espaço de inovação
aqui, que passa totalmente pela questão dos direitos autorais, do compartilhamento que o Murilo está falando, mas inclui desoneração de componentes, por exemplo, inclui engenharia reversa, inclui ensino de programação nas escolas, uma revisão do processo de aprendizagem, inclui, enfim, fomenta uma inovação mais aberta. Hoje a gente tem agências de fomento que fomentam a inovação, elas são para médias e grandes empresas, né? Você tem pouco, efetivamente, dinheiro sendo investido em empresas de risco, que é da onde efetivamente vem a inovação, né? Então, acho que fabricar coisas aqui implica você ter um ecossistema de inovação mais bem consolidado, e eu acho que a gente ainda não tem, né? Então, e aí sim, fabricar, incluir, ter um iTunes, não, mas ter ter várias de uma plataformas que foram criadas aqui, e aí sim, cuja patente fica aqui, e obviamente você consegue monetizar as pessoas a partir disso. Então, acho que o governo está se atentando para isso e vem conversando a respeito de uma política para isso, mas acho que essa coisa da fabricação, com a questão de impressora 3D, mudou completamente um modelo de produção de quase tudo, né? E a escala e o valor das coisas. Então, hoje uma política industrial que não pense nisso é uma política industrial fadada ao fracasso e fadada ao primitivismo e à política de commodities, que a gente já viu que tem limite, né? E acaba, uma hora acaba. Eu acho muito bom e muito pertinente essa sugestão, essa colocação aparecer no diálogo com o Ministério da Cultura. Porque em muitos ambientes, quando o Ministério da Cultura entra, ou quando alguém da cultura entra para conversar sobre a internet, mas aí não falando sobre o uso, mas sobre a infraestrutura, sobre as questões de arquitetura da internet, falam, não, mas por que isso é questão da tecnologia, isso é questão de comunicação, não é questão da cultura. Né, em alguns casos, mas para a gente, obviamente não, assim, acho que a cultura e a gente aqui no Ministério tem clareza total de que a internet trouxe uma mudança nos paradigmas de comunicação que é a única coisa que dá capaz de dar conta da diversidade cultural do mundo, assim, né? É o único ambiente capaz de dar conta da diversidade que a gente tem na cultura. Então, uma pessoa conseguir produzir um conteúdo e colocar isso online e ter o mesmo poder de alcance potencial de uma grande empresa de comunicação, isso é uma coisa que mudou e a gente não quer retroceder nesse ponto. Eu acho que esse que é o Ministério da Cultura vê o valor nisso de um jeito muito grande e muito maior, talvez, do que uma pessoa que está com uma visão mais de mercado, uma visão da tecnologia, da comunicação, tem uma visão mais, não, é uma tecnologia como qualquer outra, e muda e tal. E a gente não, a gente vê como uma mudança radical, e a gente não quer voltar atrás nesse caráter aberto da rede que dá igualdade de oportunidades para os atores e dá conta da diversidade. Agora, para isso, a gente precisa ter um esforço, e aí tem que ver até onde, né, é o nosso papel, mas assim, acho que o nosso papel, principalmente num papel cultural do que é, uma disputa pelo que é a internet. Qual é a internet que nós queremos agora e para o futuro? Porque se a gente for ver o que se vende hoje em dia, quando se fala de nuvem, né, como se fosse uma coisa etérea, como se fosse uma coisa espalhada, descentralizada, a internet desconectou as pontas, na verdade, se a gente for ver um histórico de 10 anos para cá na internet, a internet se concentrou muito mais do que se descentralizou, né? Esse conceito de nuvem, ele na verdade é um conceito falso, na verdade é um grande prédio cheio de computador dentro, ligado, todo mundo centralizado no mesmo lugar, é exatamente o contrário. A nuvem está muito mais, o conceito de nuvem, ele estaria muito mais próximo ao conceito de uma rede peer-to-peer, ao que era o Napster lá atrás, ou as redes peer-to-peer, o BitTorrent, do que ao que é a nuvem hoje em dia vendida pelas empresas. E esses modelos descentralizados peer-to-peer foram altamente combatidos e entraram em declínio grande. E isso, do ponto de vista de cultura de uso. E acho que é aí que a gente tem que entrar, entendeu? As pessoas... E aí entra em umas disputas complicadas, que, por exemplo, a gente pega a disputa do marco civil da internet, pela neutralidade da rede, que é vital para que a internet mantenha esse papel aberto e descentralizado. A gente entra em coisas como a prática de tarifa zero, né, as operadoras oferecerem WhatsApp grátis, que do nosso ponto de vista fere a neutralidade da rede, é um risco para um fatiamento da internet. Então tem a internet básica, a internet que tem um pouco mais de sites, que descaracteriza completamente a internet. Mas entra num diálogo, como é que eu vou falar que
um serviço gratuito é ruim, ou tirar a não, o WhatsApp grátis não é bom, é melhor tirar essa opção. Isso é um diálogo complicado. Então, acho que o nosso papel vai muito nessa direção de pensar a cultura de uso da internet, o que é a internet, qual a internet que a gente quer, e claro, trazer à tona essas discussões da falta de infraestrutura, do fato da gente não ter uma ligação de todas as conexões. Se eu mandar um e-mail daqui para a Geórgia, que está do meu lado, esse e-mail vai passar lá pelos Estados Unidos, sabe? Não tem a menor necessidade, teoricamente, mas isso tem na prática, de que a internet é muito menos esse campo dos sonhos, descentralizado e aberto, que é vendido, e está muito mais concentrado do que parece. Então isso é uma disputa realmente importante, e eu acho que o Ministério da Cultura tem um papel de estar sempre lembrando que, olha, gente, internet não é um meio de comunicação como qualquer outro, não é ok se ela for fatiada e tiver modelos de negócio parecidos com o de TV a cabo, não é ok se você perder esse espaço de igualdade entre os atores, não é ok, a gente não quer abrir mão disso, e a gente acredita que isso pode impactar fortemente todas as áreas da sociedade, da economia, a saúde, a cultura, as artes e tudo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que segurar e defender com todos os meios. E aí, dando o exemplo nas coisas que a gente faz, como o Murilo falou. Então, a gente está pensando num estudo de acervo descentralizada, pensando até que uma coisa assim, uma política perene, para além de um governo ou de outro, né? Quando a gente pensa nessa rede das artes que a gente estava falando, também tem que ser uma coisa que, se amanhã mudar a orientação, não, isso pode estar descentralizado, independente de qualquer governo, de qualquer conjuntura. Isso pode estar descentralizado na mão dos próprios atores interessados. Então, criar essas estruturas descentralizadas, federadas, baseadas em tecnologias abertas, em padrões abertos, para que a gente garanta esse caráter aberto da internet. Obrigado, Léo. Como é que estamos de tempo, equipe? Tá, então já estão nos lembrando aqui que a gente estourou o tempo. Então vou mencionar aqui duas questões que depois a gente pode aprofundar, inclusive uma delas com a Secretaria do Audiovisual. 2 pontos que nos chegaram e que ainda a gente não conseguiu debater mais longamente foram, primeiro, a promoção da participação por outros mecanismos para além da internet, já que a gente está falando de internet aqui, como a TV digital. Eu acho que um ponto aqui colocado que é legal a gente discutir é o canal da cultura, né? O Ministério da Cultura acabou de assinar com o Ministério das Comunicações a certificação, enfim, a possibilidade de se ter um canal da cultura efetivamente, se ter um lugar no espectro que vai ser dedicado à cultura e que vai ser gerenciado pelo Ministério da Cultura na produção de conteúdos, no estímulo à produção cultural independente, à regionalização dos conteúdos, a possibilidade de ter outras formas de comunicação que se utilize também do audiovisual, para a gente discutir todos os temas da cultura que estão aqui colocados. Acho que depois com o Paula Ribeiro, com o Manuel Rangel, a gente pode fazer um debate mais amplo, de repente até, Adria, de um programa do Canal da Cultura sobre o Canal da Cultura, um meta-canal da cultura, que a gente possa discutir esses temas todos. E um último, que muito legal ter aparecido, porque está batendo muito com a nossa agenda, Jorge, que é a questão da exportação, um programa de exportação de artes diversas, uma comunicação em nível internacional, assim nossa cultura se expandiria gerando receita, um modelo de troca de experiências, tudo isso é incentivo, ou seja, uma boa chamada aqui para uma agenda que para a gente também é prioritária no Ministério da Cultura, que é a agenda da internacionalização da economia da cultura. Isso é muito oportuno justamente porque a gente está saindo de uma grande agenda nas últimas 2 semanas, justamente de internacionalização da economia. A gente teve na Argentina, semana passada, no mercado de indústrias culturais da Argentina, de Geórgia, e toda a equipe da Secretaria de Políticas Culturais ficou lá para discutir em todas as esferas as possibilidades econômicas de integração latino-americana e de arranjos que podem ser feitos para potencializar um desenvolvimento comum dos setores criativos, dos setores econômicos. Foi muito legal, né? Deu para conhecer bem o modelo que eles aplicam lá. Eu acho que a gente tem bastante a aprender com as peculiaridades nacionais, que é dar escala, dar potência para
para todos esses setores que precisam colocar ofertantes e demandantes em contato e etc. Depois, no Uruguai, em que eu estive, a gente discutiu com os ministros da Unasur também uma agenda econômica que possa integrar esses países. Depois viajamos numa comitiva com o ministro para Angola e depois para Moçambique, na África. Em ambos os países se colocou muito fortemente a importância da gente criar cooperação para a dimensão econômica da cultura, né, para fomentar grupos, para fazer com que aconteça intercâmbio de artistas, para fazer circulação de espetáculos, para fomentar indústrias específicas, por exemplo, a indústria da música é uma demanda muito forte, a indústria editorial é uma demanda muito forte, a indústria do audiovisual também uma outra demanda. Ou seja, começa a se criar uma estratégia do Brasil com outros países latino-americanos, ibero-americanos, da África, em que a gente pode sim já estar isso sendo desenvolvido através do nosso programa de economia da cultura, que passa a ser discutido em todo o ministério. Lembrando que amanhã a gente tem uma reunião do nosso comitê ministerial de economia da cultura, o QMEC. Então isso está colocado, é prioridade na nossa agenda de economia, e certamente é algo que a gente tem que desenvolver. Está em pauta uma feiras setoriais e uma grande feira intersetorial de economia da cultura, uma feira da música, uma feira de games, que é muito importante também a gente discutir hoje. De repente a gente incentivar feiras regionais de setores da economia, da cultura, e depois chegar numa grande feira. Tudo isso está pautado dentro da nossa agenda do Ministério. Enfim, eu acho que isso a gente pode... Quer falar um pouquinho? Fecha hoje as inscrições para o edital de Guadalajara, para levar, que dentro dessa política de internacionalização, a gente tem o Conexão Cultura Negócios, que leva empreendedores para feiras de negócios internacionais. Normalmente elas são setoriais, então agora está aberto o do Guadalajara, que é livre leitura, e o do Museu Connections na França, que é de museus. Vai até hoje. E hoje também se encerra o edital de intercâmbio, que, querendo ou não, também é uma maneira de internacionalizar a cultura brasileira, porque não é necessariamente voltada para negócios, mas quando você vai passar um tempo numa universidade, ou fazendo um curso, ou apresentando um trabalho, você também está exportando a cultura brasileira. Então, corre, que ainda dá tempo, e a gente deve lançar mais alguns editais ano que vem, esse ano já era. E a gente, enfim, está caminhando para uma política mais estruturada de feiras, etc. E ano que vem vai ter o Mixul, que é o Mercado de Indústrias Culturais do Sul, que é todos os países do Mercosul, que vai ser na Colômbia, e o Brasil vai participar. Então, logo no primeiro semestre, vai ter novidades sobre isso. A gente vai selecionar 100 pessoas para participar do Mixul, e, enfim, vão ser várias atividades, vai ser bem legal. É o Labic. Hoje também se encerra as inscrições. É tudo hoje. Se encerra as inscrições para participar como colaborador do Laboratório de Inovação Cidadã, que a gente vai fazer no Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria-Geral Ibero-Americana. Vai ser um laboratório muito legal, são 10 projetos que você pode colaborar, e vai ter gente da Ibero-América inteira, e acho que é uma oportunidade interessante de discutir, inclusive, várias das questões que a gente falou aqui hoje. Vão ter mesas e oficinas na paralela para discutir inovação, laboratório, rede de laboratórios. A gente está preparando uma programação bacana. A CEGIB, enfim, tem esse programa de inovação cidadã que justamente defende a inovação de baixo para cima, né? E, enfim, então inscrevam-se como colaboradores para passar 2 semanas no Rio de Janeiro com a gente debatendo essas pautas. Informe do Fórum Nacional de Sistemas de Informação Cultural, que vai fazer em João Pessoa, dia 20 de outubro. As inscrições estão abertas, culturadigital.br/SNIC, SNIIC, Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais. Onde a gente vai debater toda essa questão do sistema de informação cultural, essa infraestrutura para criar essas redes de troca entre os artistas, entre os lugares. E vai ser muito bacana esse evento, as inscrições estão abertas. Então, terminando os informes publicitários, os reclames, vamos lá, dois convites, então. A semana que vem também, não é hoje, a semana que vem, vai ter um seminário importantíssimo, que é o Seminário Cultura e Desenvolvimento, seminário de comemoração dos 10 anos da Convenção da Diversidade Cultural,
da Unesco. Vai ser um seminário no Rio de Janeiro, nos dias 21, 22 e 23 de setembro agora. Então, a presença do Juca Ferreira, a presença da Irina Bukova, então, vários temas relacionados a toda essa pauta que está aqui colocada vão ser discutidos lá. Então, desde economia, cultura e cidades, internacionalização da cultura, diversidade cultural, pontos de cultura, todos eles, a agenda do Ministério da Cultura vai estar sendo discutida de uma perspectiva do desenvolvimento. Então, já fica o convite para a semana que vem. E também, na terça-feira à noite, no dia 22, no Rio de Janeiro, vai ser lançado o programa Cultura e Pensamento. É um programa que o Ministério da Cultura retoma agora, que tem a função de articular as redes de pensamento crítico no campo da cultura pelo país todo, congressos, seminários, publicações, todo mundo que está de alguma forma refletindo sobre cultura pode participar desse programa, que vai ter editais, que vai ter publicações, que vai ter grandes seminários discutindo os grandes temas da cultura em todo o Brasil. Então, participem também na terça-feira à noite com a presença do ministro Juca Ferreira em ambas as atividades. Então, mais uma vez, é isso? É isso, turma? Muito bem. Agradecer José Murilo, Georgia, Leonardo, a equipe toda que está aqui, que vocês não estão vendo, mas que está. Mais uma vez, lembrando a agenda do Dialoga Cultura, amanhã às 14 horas vai ser o tema de cultura e educação. No dia 28 de setembro, o tema Cultura Viva, às 17 horas. E no dia 30 de setembro, também às 17 horas, PAC Cidades Históricas. Então, dialoga.gov.br, esse foi o primeiro do Dialoga Cultura dentro do Dialoga Brasil. Participem do Dialoga Brasil, participem das ações do Ministério da Cultura, acessem cultura.gov.br e o Ministério da Cultura está de braços abertos para todos e todas. Então, boa tarde a todos e até a próxima. Tchau, tchau.